Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês pela interação no meu primeiro vídeo. Eu nem esperava, tanta resposta, tantas pessoas inscritas aqui no canal. E eu quero muito, de verdade, agradecer a cada um de vocês de coração. Muito obrigada mesmo, eu fiquei muito feliz. Isso me motivou a estar continuando com o meu propósito aqui no canal, que é trazendo aquilo que Deus coloca no meu coração. Esse vídeo de hoje é um tema muito pessoal, muito íntimo, e é algo que eu queria, eu senti que eu deveria trazer aqui pro canal. Aproveitar aí o hype, o filme Divertidamente 2, que lançou no cinema, semana passada. E eu quis aproveitar, pegar um gancho nisso, algo que Deus já tem falado ao meu coração há algum tempo. E eu trouxe essa frase: tudo bem não estar bem? O que você acha? Sim, não, talvez, depende. E aí, qual a sua opinião sobre isso? É uma frase que traz bastante controvérsias, não é verdade? Umas 3 semanas atrás eu me deparei com essa frase, acho que até era um meme nas redes sociais. E essa frase me gerou um incômodo muito grande, E aí eu senti no meu coração que eu deveria falar um pouco sobre isso. Vamos lá? Essa frase me trouxe um incômodo muito grande. Eu fiquei tentando entender o porquê. E aí eu percebi que ela não me trazia só um incômodo, ela me trazia uma angústia, na verdade. E aí o Espírito Santo começou a palestrar comigo, sabe, do meu íntimo. E me fazendo algumas perguntas. O que você acha disso? Concorda, discorda ou tanto faz? E a partir disso, coloquei no status do meu WhatsApp essa pergunta e pedindo a opinião das pessoas para poder ver o que elas achavam. Qual a sua opinião? Tudo bem não estar bem? E aí eu tive 2 respostas muito interessantes, 2 pessoas que eu admiro muito até, me responderam lá no WhatsApp. E as respostas delas, Jesucidente, não coincidência, mas Jesucidente, mente, nem sei se essa palavra, inventei uma palavra agora. Por Jesucidência, a linha de raciocínio dela, o pensamento delas ia muito de encontro com aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu penso também a respeito dessa frase. Eu vou até deixar o print aqui no vídeo para que vocês também possam ver a resposta dessas pessoas. E a partir daí, então eu resolvi trazer esse tema aqui pro canal pra gente poder conversar um pouco sobre e quem sabe talvez ajudar alguém que esteja presa nessa frase, fazendo dela uma verdade pra sua vida. Vamos lá? Então, o que eu penso dessa frase? Tudo bem não estar bem. No meu ponto de vista, e no decorrer do vídeo eu vou estar explicando por que eu penso isso. Não é que o que eu esteja falando seja uma verdade absoluta. Não é isso. Baseado naquilo que eu vivi, eu quero compartilhar com você aqui um pouco. E o que eu entendo e o que eu aprendi com essa frase é que ela é uma mentira. Não está tudo bem você não estar bem. Quer saber por quê? Continua comigo aqui nesse vídeo e vamos entender juntos o porquê que essa frase é tão mentirosa. Bom, partindo do princípio que nós fomos criados por um Deus que é um Pai, e um Pai bom, não tem como nós acreditarmos nessas palavras e nem como nós declararmos isso sobre nós ou sobre a nossa vida ou sobre a vida de pessoas. Nesse vídeo eu vou estar lendo algumas verdades que estão na palavra de Deus. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir comigo e conferir nessas palavras, tá bom? Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha só que maravilha! O ladrão, que Jesus está falando aí, se refere ao diabo. Então Jesus está falando, o diabo vem para roubar, vem somente para poder matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar-nos vida, uma vida em abundância. E o que isso quer dizer? Bom, quando ele diz roubar, matar e destruir, isso abrange
em vários aspectos da nossa vida. No contexto dessa frase, dessas palavras, ele quer roubar a sua alegria de viver, matar suas esperanças e destruir os seus sonhos. Quando você não tem o conhecimento disso, que você vai fazendo dessa frase uma verdade na sua vida, você vai perdendo a sua identidade de filho. Você lembra que eu falei que nós somos filhos, nós fomos criados por um Deus que é pai, e se ele é pai, logo nós somos filhos. E quando a gente faz essa frase, né, tudo bem não estar bem, uma verdade para nós diariamente, nós aos poucos vamos perdendo essa identidade de filhos de Deus. A gente perde a nossa natureza espiritual, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos seres espirituais. Nós perdemos os nossos sonhos, o nosso propósito, e aí, se a gente não despertar logo, a gente acaba perdendo até a nossa salvação. Mas, em contrapartida a essa frase, né, que o ladrão vem para roubar, né, tudo isso aí, Jesus fala o quê? Que ele veio para poder dar vida, e vida em abundância. Olha só que maravilha. E aí, diante disso, né, o que te traz mais paz e segurança? Com o que ou quem você prefere ficar? É claro que isso não significa que o dia mal não virá. Virá, ele vem para todos. Todos nós passamos por dias maus. Mas até para isso nós temos respaldo bíblico para poder não ficar presa a ela. Né? Jesus, né, na Bíblia fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Tudo que nós passamos aqui nesse mundo, Jesus também já passou. Ele deixou escrito um conselho, né? Um conselho para mim e para você. No mundo tereis aflição. A gente não está isento de passar pelo dia mal, por aflições, né? Por momentos em que a gente não vai estar bem, né? Claro que existe o dia que a gente, hoje eu não estou muito legal, mas existe respaldo, ó. Vai passar por aflição? Você vai passar por aflição, mas, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Porque Jesus, ele era Deus, mas ele também se fez carne, assim como eu e você. Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus nasceu de uma mulher. Tudo bem? Então, tudo que ele passou e venceu, ele nos garante que nós também vamos passar e vencer. E não para por aí. Eu quero te motivar com esse vídeo, tá bom? Pra você não... Shane, eu não tô me sentindo muito bem. Esse vídeo é pra poder te motivar a sacudir a poeira e ver, não, eu sou capaz de viver bem. Deus me criou pra poder viver bem. Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Né? E lá vai completando, porque a provação da vossa fé produz perseverança. O que a Bíblia quer dizer com isso? Ainda que a gente esteja passando por provações, em Deus nós temos que nos alegrar, procurar um motivo para poder se alegrar, porque isso vai produzir em nós um vigor, um novo vigor, e aí a gente vai ver que a gente é capaz de superar essas coisas. Deus, ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Ele nos criou para viver uma vida abundante, e isso em todas as áreas da nossa vida. Você pode se perguntar, pode me perguntar, mas o que é abundante? O que é prosperidade? Eu anotei algumas coisinhas aqui. Abundante é algo que transborda, é você transbordar de algo, né? Então, se a gente está cheio de alegria, a gente vai transbordar alegria para outras pessoas, a gente vai abundar alegria para outras pessoas. Prosperidade. A prosperidade é ausência de necessidade. Ao contrário do que muitos dizem, né? A prosperidade não é questão financeira. Inclui também, mas não é só isso. É você não sentir falta de nada. É você ser uma pessoa próspera, não só financeiramente, mas na sua vida, sabe? Você não sentir falta de nada. O que isso quer dizer? Meu armário pode estar vazio, mas eu vou profetizar e Deus vai enviar, né? Eu não vou deixar isso interferir naquilo que eu sou. A falta de algo não vai interferir naquilo que eu sou. Por quê? Porque eu sou próspera, porque você é próspera. Se eu tenho o Senhor, nada me falta. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Amém? O Senhor, Deus, nosso Pai, Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. E nada é o quê? Nada é nada. Ah, Shane, mas você não sabe como é que tá aqui em casa. Nada vai te faltar. Porque se você tem o Senhor, se você crê nele, você confia nele, Ele vai enviar provisão. Não deixe a situação que você está vivendo, o cenário atual da sua casa, da sua vida, do seu relacionamento, definir quem você é em Deus. Você tem uma identidade de filho de Deus. Filho de Deus. E se Ele é o seu pai, se o Senhor é o seu pastor, declara isso na sua vida, na sua casa. Cola na parede e lê todos os dias. Escreve no espelho: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declara isso todos os dias na sua vida, né? E eu creio que o cenário da sua casa, da sua vida vai mudar. Por quê? Porque Ele nos criou para a gente ter uma vida abundante. Ainda que haja escassez, mesmo na escassez nós somos abundantes, nós somos prósperos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo por dentro de nós, né? E isso faz total diferença na nossa vida. E aí, independente do que esteja acontecendo na sua vida, qual o cenário que você esteja enfrentando, você precisa entender que isso vai passar. Mas para isso, às vezes também é preciso você se movimentar. Como assim? Você precisa levantar dessa cama, sair desse quarto, lavar o rosto, pentear o cabelo, colocar uma roupa, tirar esse pijama, tá bom? Sai um pouco das redes sociais, levanta desse sofá, tira esses maus pensamentos, abandonar os maus pensamentos e se ocupar com coisas que levem o seu pensamento e o seu corpo a saírem da inércia. Porque às vezes, né, quando está muito confortável, a gente dá mais crédito, dá mais, bala, sabe? Igual a gente dá bolsa para criança. Quando a gente fica muito confortável naqueles maus pensamentos, você está só alimentando os maus pensamentos. Agora, quando você se obriga a se levantar, mesmo estando mal, não, hoje eu vou fazer um dia diferente. Você se levanta, coloca uma roupa, lava o rosto, penteia seu cabelo, sai do sofá, sabe? Você está obrigando o seu corpo, o seu pensamento e o seu corpo a sair daquele comodismo. E aí, baseado nisso tudo que eu falei com vocês, eu vou contar uma experiência que eu vivi, né, em relação a essa frase. Por isso que eu falei no início do vídeo que essa frase e esse tema é algo muito pessoal e muito íntimo. É um testemunho até, né, daquilo que eu vivi. Eu pretendo trazer assuntos, temas aqui, coisas que, baseadas naquilo que as minhas experiências, como eu falei no vídeo anterior, meu testemunho, aquilo que o Espírito Santo já tratou comigo e em mim, né? O meu intuito aqui é ajudar a pessoas, né, que estejam passando por momentos que eu já passei, através da minha experiência e do meu testemunho, ajudar outras pessoas a se levantarem e enxergar quem elas são em Deus, né? Então eu quero compartilhar um pouco do que eu vivi, a minha experiência em relação a essa frase. Então, agora em agosto faz um ano que eu enfrentei um quadro depressivo e de ansiedade muito forte. Finalzinho de agosto de 2023, né, eu comecei a me sentir muito angustiada. Claro que aconteceram algumas coisas que me levaram a essa situação, mas claro, porque de certa forma eu permiti. Então, o que acontece? A gente passou por alguns momentos difíceis e aí eu comecei a ficar muito quieta, não queria falar muito, não conversava muito, eu me isolei. Até dentro de casa com meu esposo eu não falava muito. Eu não queria sair muito, ter contato com outras pessoas, porque eu me sentia envergonhada pela situação que aconteceu e do que as pessoas iam pensar. Um dia eu trago esse assunto aqui no canal, se Deus permitir. Aí começaram a vir pensamentos maus, pensamentos de morte. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Eu só chorava. Qualquer coisinha assim, do nada me dava vontade de chorar, eu só chorava. Uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, palpitação, falta de ar. E aí chegou um ponto que eu não queria fazer nada, eu só queria ficar deitada. E olha que eu tenho 2 filhos pequenos. E na época o Luca ainda só mamava. E aí eu só queria ficar deitada
prostrada, sabe? Alimentando aqueles pensamentos maus. E eu não queria fazer nada. Nada, não queria fazer literalmente nada. Eu não via alegria em nada, nem nos meus filhos eu conseguia ver alegria, né? E algo assim que até me emociona, porque um dia eu vou trazer no canal o meu testemunho em relação aos meus filhos. Algo que eu quis muito, né? Foi algo que eu pedi muito a Deus e eu não conseguia me alegrar, não conseguia ver alegria em nada. E aí eu me apoiei nessa frase para poder alimentar aquele sentimento ruim que já estava dentro de mim, aquele sentimento de tristeza, de morte, solidão, que ninguém me sabe. E eu sou muito consciente em relação à depressão, à ansiedade. Foi um assunto que eu nunca menosprezei. Quando eu e meu esposo, nós éramos líderes de jovens na igreja que nós congregávamos, eu cuidei, né, de algumas pessoas, algumas meninas com um quadro depressivo, de ansiedade. Então eu sabia, né, a intensidade, eu sabia o que era. Eu já lia algumas coisas sobre, mas nesse momento eu simplesmente, por deixar as circunstâncias, né, o que estava fora, as coisas externas, falarem mais alto do que aquilo que estava aqui dentro, que era o Espírito Santo de Deus, eu deixei essa frase, eu me apoiei nessa frase: não, tá tudo bem, você não tá bem. E essa frase me engoliu de tal forma que me levou para um lugar muito escuro e frio, que sinceramente eu não desejo pra ninguém passar por isso. E toda vez que eu vejo alguém passando assim por um quadro de ansiedade, depressão, hoje eu tento, né, eu falo um pouco do meu testemunho para essa pessoa, para poder motivá-la, sabe, a ver que é possível e que ela vai conseguir. Então eu tô aqui para poder te dizer, se você tá passando por um quadro de depressão e ansiedade nesse momento, é possível, tá? Nós estamos juntos nessa. Os dias foram passando e a cada dia, sabe, todos os dias eu pedi a meu esposo para poder me levar pro hospital, porque eu achava que eu tava tendo um ataque cardíaco e que eu ia morrer. Meu esposo todo, foi um período muito difícil mesmo, foi horrível. E aí a única coisa que me confortava era essa frase, sabe? Não, tudo bem, você não tá bem hoje. Aí amanhã acordava, ai, mais um dia. E eu me apoiava muito nessa frase. Era mentira, era Satanás soprando nos meus ouvidos, né? Uma mentira dessa. Porque o plano dele é matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus tem pra minha vida, pra minha família e para as outras pessoas que, através de mim e da minha família, iam ser alcançadas por essa verdade. Igual eu falei, é claro que a gente não vai estar 100% o tempo todo. Não tem como, a gente não é máquina, nós somos seres humanos. Mas o contrário disso também é um sinal de alerta. Todos nós passamos por aflições, por dores, por deserto. Isso é normal. Mas o que a gente tem que ter em mente é o quê? É que a gente não pode fazer disso morada, né? O deserto, o povo ficou o quê? 40 anos no deserto. Por quê? Porque murmuraram, né? Mas era um lugar de passagem. Eu não vou me lembrar quantos dias que seria a travessia, mas eram questões de dias. Eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque murmuraram. Por quê? Fizeram daquilo dali. Acabaram que muitos morreram no deserto. Por quê? Porque se acostumaram com aquilo dali. Então, o deserto é lugar de passagem. Uma hora ela passa. A aflição é para passar. Tudo isso passa. Então, o momento ruim, o momento de você não estar bem, tem que ser um momento. Tem que passar. Você não pode fazer disso uma morada. E agora em agosto, final de agosto, vai fazer 1 ano que tudo isso, os primeiros sintomas começaram a se manifestar. E como eu já sou muito quieta, né? Eu sou bem calada assim. E como eu não sou muito de falar, muitas pessoas não percebiam, né? Ou eu achava que não estavam percebendo aquilo que estava acontecendo comigo, o que eu andava pensando. A minha mãe, né, uma vez sentou comigo, conversou, e ela falou tudo que eu tava pensando, tudo aquilo que eu tava passando. E eu vi, nossa, tem gente que tá percebendo, mas só que eu não conseguia. Eu, em vez de usar isso como uma alavanca para poder sair daquele lugar, não. Eu acabei me vitimizando, não sei se essa é a palavra, mas eu acabei me afundando mais, sabe?
E aí eu peguei e fui ficando pior cada dia, fui piorando. Eu acho que eu fiquei assim por 1 mês e meio, 2 meses, por aí, 1 mês e meio, 2 meses, tendo crises assim direto. Eu já não tinha prazer em nada, sabe? A única coisa que eu falava com Deus assim, que eu não queria morrer, mas eu tinha um sentimento que eu ia morrer a qualquer momento. E eu sempre falava assim, eu não quero morrer, porque eu sei que só tem alguma coisa pra mim ainda, sabe? Só tem alguma coisa fazendo na minha vida. Mas eu não sentia prazer em nada. Eu acordava e muito mal eu fazia comida pra Ana, porque na época o Luca ainda mamava, como eu falei. E aí o resto, a casa, meu casamento, igreja, eu nem ligava. E aí foi assim por mais ou menos 1 mês e meio. Até que teve um dia, eu tava assim muito chorando muito, assim, tendo muitas crises. A sensação de morte mesmo, sabe? E aí meu pai mora no Rio de Janeiro. Ele falou, não, eu vou aí buscar vocês pra poder vir pra cá, porque o meu esposo trabalha muito. E eu ficava muito tempo sozinha com as crianças, então acho que ele ficou com um pouco de medo, né? De acontecer alguma coisa, o Thiago não tá em casa. E aí ele me levou, né, pra casa dele. E lá, ele e minha madrasta viram assim, a situação que eu tava bem difícil mesmo, assim, muito depressiva, muito ansiosa também, sabe? E aí eles começaram a tentar me animar, né? Me ajudaram muito com as crianças. E aí minha madrasta, né, começou a me levar pro culto lá na irmã dela, a pastora Alessandra. Um beijo, pastora. Sabe, Deus foi colocando anjos na minha vida, porque ainda que eu tivesse, né, essa sensação de que eu ia morrer a qualquer momento, eu sabia que lá no fundo Jesus veio para poder me dar vida e vida em abundância. Então, lá dentro de mim, o meu espírito, lembra que eu falei que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e habitamos num corpo? Então, lá dentro, ainda que a minha alma estivesse falando para mim que eu ia morrer a qualquer momento, lá dentro de mim, o meu espírito, né, que tá ligado com o Espírito de Deus, fala, não, Jesus, ele veio para poder te dar vida e vida em abundância. Então eu falo assim, eu não quero morrer. Até porque se eu morresse naquele tempo, naqueles dias, né, eu não tinha certeza se eu ia estar salva, se eu ia ser salva, né. Então eu clamava, Senhor, não, eu não quero morrer, porque eu quero ver meus filhos, quero ver minha filha, sabe, formada, meu filho formado. Eu quero ensinar a eles a tua palavra, sabe, essa era a minha oração. Lá dentro de mim, eu falava isso com o Senhor. A madrasta me levava para esse culto lá da pastora Alessandra. E aí ali Deus foi colocando pessoas, sabe? Sempre colocando pessoas para poder me ajudar a abrir os meus olhos, sabe? Para o que Deus ainda tinha para minha vida. Eu achava que estava tudo acabado, sabe? Mas Deus, ele tem planos para minha vida e para sua vida. E hoje, com esse vídeo, eu quero ser essa pessoa para você, sabe? Eu quero abrir os seus olhos e te dizer que tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel. Deus, ele tem as maneiras dele de trabalhar. Comigo foi dessa forma. Você pode ser de uma outra forma. Mas ele começou a me fazer enxergar através dessas pessoas, né? Como eu te falei, a pastora Valéria. Foi aí que a pastora Valéria entrou na minha vida, né? A pastora Valéria que eu falei no vídeo anterior. E aí, meu filho, me levava nos cultos, aí eu sempre ia, Deus usava alguém para poder falar comigo, tipo, a pessoa nem sabia a palavra, como a palavra de Deus foi falando e foi me limpando aos poucos, sabe? Para poder me fazer enxergar que não estava tudo bem eu não estar bem. Não está tudo bem você não estar bem todos os dias. Um dia, um momento, por uma hora, sabe? Tudo bem, mas todos os dias você não estar bem? Não tá tudo bem. Eu tô aqui pra poder te falar isso. Se você todos os dias tem se sentido mal, todos os dias você tem se sentido triste, ei, Jesus veio pra te dar vida e uma vida em abundância. Sai dessa inércia. Vai limpando seus pensamentos com a palavra de Deus. Foi isso que fez eu enxergar e querer buscar uma maneira de estar bem. Deus usava muitas pessoas para poder falar comigo que eu precisava me posicionar, que eu precisava me levantar,
que eu precisava crer nas promessas de Deus, que as promessas de Deus ainda estavam de pé sobre a minha vida, que eu tinha vida, que Deus tinha me dado vida, sabe? Essa vida em abundância que eu tô falando com você, Deus foi começando a abrir os meus olhos para isso. Eu lembro que teve um culto, sabe, numa sexta-feira, que a gente foi na pastora Valéria. Ela não me conhecia. Eu não sei se você acredita nisso, eu não sei qual é a sua fé, mas Deus é um só, é um único Deus todo-poderoso. Esse culto era um culto de libertação, sabe? Nesse dia, pode ser um culto, sabe quando você vai num culto que ele é todo pra você? Esse dia foi o pior dia, sabe? Foi o dia em que eu achava que realmente eu ia... Tava muito mal nesse dia. Muito mal. E aí a minha madrasta me chamou pra ir no culto. Eu falei, tá, eu vou. Aí eu fiquei meio assim, sabe, estática. E foi chegando a hora do culto, eu senti o desejo, sabe, de ir. No primeiro momento eu tava sem vontade, sem ânimo. Mas aí depois começou a gerar uma expectativa pra mim nesse culto, dentro de mim. E aí quando eu cheguei lá, desde o início até o final, Deus, assim, era aquele culto, foi pra mim. E nesse dia, depois desse dia, eu saí de lá liberta, sabe, daqueles maus pensamentos, daquele sentimento de tristeza, de agonia. Parece que assim, Deus, ele foi assim, mas não foi assim, eu tive o meu processo. E depois desse dia, eu pareci uma outra pessoa. Quando eu cheguei na casa do meu pai falou, nossa, tá diferente. Ele percebeu. Meu pai não foi, fomos eu, minha madrasta e algumas pessoas da igreja da pastora Alessandra. E depois daquele dia o Senhor me limpou, sabe, me renovou. Ele trocou as minhas vestes. Por quê? Porque eu permiti, eu estava com meu coração aberto para aquilo. Eu não queria mais viver aquela tristeza. Eu não queria mais estar naquela situação, sabe, de, ai, não, tá tudo bem, não tá bem. Não tá tudo bem. Tem pessoas que precisam de mim, meus filhos precisam de mim, meu esposo precisa de mim, sabe? A minha família precisa de mim. E como, assim, eu via a tristeza, sabe? No olhar do meu esposo, da minha filha, quando me via chorando, minha filha vinha, me abraçava, mamãe, você vai ficar bem, mamãe, você tá bem, sabe? Nesse dia mesmo, nesse culto, a minha filha veio, me abraçou e falou, mãe, a senhora está bem, sabe? A senhora já está bem. Ela não sabia nada que estava acontecendo, né? Deus usou a minha filha. Falei, amém, filha, a mamãe tá bem, mas por dentro estava acabado, estava destruído. E aí quando eu fui para esse culto, eu voltei outra pessoa, para a glória de Deus, sabe? E por isso que eu tô te falando, é possível, sabe? Eu consegui enxergar que não estava tudo bem, eu não tá bem todos os dias. Eu espero, assim, de verdade, que esse vídeo, ele sirva pra você. Ele sirva pra poder te alertar se você tá vivendo esses dias maus. Entenda uma coisa, eles vão passar. Mas quem vai determinar o tempo pra isso é você. Sabe? Não tá tudo bem, você não tá bem todos os dias. O dia mau, ele vem pra todos. Mas é a gente que põe um limite. Não, até aqui, agora a partir daqui já deu. Chame o Senhor para poder guerrear com você nessa, né, sua batalha, sua luta. Porque tudo isso passa, né? A Bíblia fala que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, fique com essa palavra. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e uma vida em abundância. A abundância abrange tudo. É uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de justiça. Tudo isso tá no Senhor. Convide o Senhor, sabe, para morar dentro de você, para transformar, para mudar os seus pensamentos. Renova os seus pensamentos com a palavra de Deus. Cria um hábito, né, o que me ajudou muito também, a
a declarar as verdades, foi começar a fazer um devocional, sabe? Todos os dias de manhã pegar, abrir a Bíblia num versículo e começa por Mateus, por João, sabe? Que são livros do Novo Testamento, são livros de fácil entendimento. Efésios também é um livro muito bom para você estar lendo. Vai te trazer clareza de quem você é em Deus, a sua filiação, daquilo que você pode. Eu fiquei lá no Rio esse tempo, fiquei bastante dia lá na casa do meu pai, assim, nesse processo, sabe? E quando eu voltei pra casa, já voltei outra pessoa, sabe? Eu voltei a caminhar nos caminhos do Senhor, comecei a buscar ao Senhor. Eu não estava desviada, eu só não estava frequentando uma igreja, mas eu comecei, antes de ir para a igreja, voltar a ir para a igreja, frequentar os cultos, frequentar o templo, me senti à vontade para poder frequentar um templo, uma igreja novamente. Eu comecei em casa, sabe? Eu comecei a me limpar com a palavra. Então, eu comecei a criar esse hábito novamente, né, de ler a Bíblia. E aí eu fui desconstruindo, o Espírito Santo de Deus. Eu fui permitindo que o Espírito Santo de Deus fosse desconstruindo essa mentira que Satanás tinha implantado dentro de mim. Vai ter um dia que vai acontecer uma situação que eu vou ficar meio assim, mas eu não vou me apoiar naquilo, eu não vou deixar aquilo criar raiz dentro de mim. Não, fiquei mal, tá? Como é que eu posso solucionar isso? Tem como? Não tem como? Joga pro Senhor que Ele resolve. Ele é ótimo em resolver problemas. E aí eu comecei a controlar os meus pensamentos. Como vencer isso? Começar a vir pensamentos de morte. Não, Jesus veio para me dar vida. Declara a palavra. Conforme você for lendo a Bíblia, né, aquilo vai te trazendo clareza. E aí quando esses pensamentos vier, pensamento de morte. Não, Jesus veio para me dar vida. Jesus morreu para que eu tivesse vida, né? Então eu não vou morrer. Porque aí, ainda que eu morra, né, a Bíblia fala, ainda que a gente morra, a gente vai viver. Porque tem uma vida eterna nos aguardando, sabe? Mas Deus, Ele tem promessa na nossa vida. Então se a gente deixar a depressão, o que é a depressão? É uma preocupação excessiva com o passado. Se tem coisa no seu passado que você precisa resolver hoje, sente e resolva. Não fique sofrendo, trazendo sofrimento para você. Dá para você resolver? Resolva. É com alguém? Precisa se acertar com alguém? Senta com essa pessoa e se resolva. Mas não deixe isso criar raiz dentro de você, porque é isso que vai trazer a depressão. Aí você vai ficar começando aquele sentimento de tristeza, amargura, insegurança, traz muita insegurança, medo, sabe? E isso vai criando raiz dentro de você. Não deixa, sabe, esses pensamentos, essa preocupação, esse pensamento do passado excessivo com as coisas que já passaram, criar raiz em você. Dá pra você resolver? Resolva. Não deu pra se resolver? Fala assim, então tira isso do meu coração. Eu sei que não é fácil. Eu te entendo. Eu sei que não é fácil. Mas é possível. Eu estou aqui para poder te falar que é possível. É possível. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus, Ele vai colocar pessoas e deixa essas pessoas te ajudarem nesse processo, que fica muito mais leve, muito mais fácil. Eu não consegui isso sozinha. Ninguém consegue nada sozinha. Todas essas pessoas que eu falei, eu posso ter esquecido uma ou duas, mas minha família, meu esposo, meus filhos, sabe, meus pais, minha madrasta, as pastoras, sabe, todas as pessoas que Deus colocou na minha vida para poder me ajudar, eu permiti que elas me ajudassem no processo. Então Deus, Ele vai colocar pessoas para poder te ajudar. Aceite a ajuda das pessoas, sabe? Se você sentir necessidade, procure um psicólogo, uma psicanalista, um psiquiatra. Procure ajuda. Procure ajuda. Porque tudo isso vai facilitar, vai ser um facilitador unido ao seu desejo de sair dessa. Porque eu creio, ninguém quer ficar preso nisso. Ninguém quer ficar se sentindo mal o tempo todo. É horrível. Eu tô falando com propriedade porque eu sei. Eu me via no fundo do poço. Eu achava que não tinha mais jeito pra mim. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, é um Pai bom, lembra que eu falei? Ele é um Pai bom, nós somos filhos de um Pai bom, que quer nos ver bem, que nos dá coisas boas. Ele nos dá uma vida abundante. Nessa vida abundante não tem espaço para tristeza. Não tem. A gente vai superabundar
A Bíblia fala que onde o pecado abundou, a graça do Senhor ela superabundou. Então, onde que tem tristeza, solidão, depressão, ansiedade, se nós permitirmos, a graça do Senhor, ela vai superabundar sobre essas coisas. E hoje, para honra e glória do Senhor, não estou falando isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. Eu creio que tudo isso foi um propósito para que eu chegasse até aqui. Para que, através desse vídeo, através dessa minha experiência, eu pudesse estar falando com você com propriedade, que eu te entendo. Porque de verdade eu te entendo. Mas eu tô aqui para poder te encorajar a sair dessa. Não, se você tá se sentindo sozinho, se você não tem alguém para conversar, deixa aqui embaixo nos comentários. Chayane, eu preciso de ajuda. E eu tô aqui contigo, sabe? No que eu puder, naquilo que o Espírito Santo me direcionar, eu vou estar orando por você, te dando a palavra, e eu creio que você vai sair dessa, hein? E a ansiedade é uma preocupação com o amanhã, com o futuro. O futuro, ele não pertence a nós. Nós não sabemos, nós desejamos acordar amanhã, não é verdade? Mas nós não temos o controle sobre isso. Em Mateus 6, Jesus fala, né, que pra gente não andar ansiosos, não andem ansiosos com o amanhã. A gente não pode estar ansioso. Jesus, ele dá alimento aos passarinhos. Ele veste a erva do campo. Olha, a Bíblia fala que nem Salomão, com toda a sua glória, sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Olha, né? Então ele fala que pra gente não andar ansioso com essas coisas. Deixa eu ler pra você. Calma aí. Mateus 6, 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam nem em celeiros, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós, eu e você, muito mais valor do que elas, do que as aves do céu? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso está lá em Mateus 6, do 25 até o 34. Então a Bíblia, né, a palavra de Deus, por mais que você não creia, não sei qual seja a sua fé, a Bíblia ela tem respaldo para tudo que acontece na nossa vida, né? E aí eu comecei a me apoiar nessas coisas para poder controlar a minha ansiedade, porque assim como muitas pessoas, a gente tem conta para pagar, né? Igual eu falei, o dia mal vem para todo mundo, temos preocupações, a gente não pode deixar essas coisas controlarem a gente. Não tá no meu controle a dívida que eu tenho para pagar dia 20 do mês que vem, desse mês, né? Já tá em julho. Não tá no meu controle. Então, o que eu faço? Eu descanso no Senhor. Ele vai prover, sabe? Ele vai prover, porque Ele é um Deus bom, um Pai bom. Então, a gente tem que começar... a dica que eu te dou em relação à ansiedade é você lançar sobre Ele a sua ansiedade, como eu acabei de ler aqui pra você. É lançar sobre Ele a sua ansiedade, sabe? Independente da fé que você tenha, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Ah, pai, eu tô preocupada porque eu tenho uma dívida para pagar amanhã e eu não tenho de onde tirar. Senhor, isso está me trazendo inquietação, isso está me angustiando.
traz um alívio, um refrigério para minha alma, sabe? Me ajuda, me dá solução, me dá a ferramenta para poder conseguir, envia alguém para poder me ajudar. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar, porque ele tem me ajudado, né? Ele me ajudou e tem me ajudado todos os dias, né? Com essas preocupações com o amanhã. Não está no meu controle, não está no seu controle. Então por que a gente está se preocupando tanto? Por que você está se preocupando tanto? É questão da gente deixar, né? Ter um entendimento disso. Não, o que está no meu controle, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas o que não dá para eu fazer hoje, descansa no Senhor e amanhã Ele vai te dar estratégia para você conseguir resolver. Com tudo isso, né, eu espero ter desmistificado, né, um pouco dessa frase mentirosa que Satanás tem implantado na mente de tantas pessoas, né, de tantas pessoas aí que têm se deixado levar. Não, tá tudo bem não estar bem. Eu tô aqui para te dizer que não tá tudo bem você não estar bem. A gente tem, sim, momentos que a gente vai sentir dor, que a gente vai estar triste, momentos que nós vamos passar pelo deserto. Até Jesus, ele foi pro deserto, ele foi tentado lá no deserto, mas ele venceu o diabo no deserto, né? E saiu de lá e fez grandes coisas no nome do Senhor. Eu, Chayenne, eu tô aqui para poder falar com você. Eu enfrentei a depressão, passei por um quadro depressivo. Eu enfrentei a ansiedade. A depressão e a ansiedade me levaram para um lugar muito ruim, que eu desejo para ninguém, igual eu falei. Né? Eu sei o que é a depressão, eu sei o que é a ansiedade. E eu venci a depressão e a ansiedade. Né, para glória de Deus, as pessoas que Ele colocou no meu caminho, né? Hoje eu faço acompanhamento com uma psicanalista, um psicólogo, mas acima de tudo, o que tem me mantido de pé e firme, né, de que eu não vou voltar a ter nenhum quadro depressivo, a ter crise de ansiedade, é a palavra de Deus. A psicanálise e a minha psicóloga, elas me ajudam e muito na construção do meu eu, da minha identidade, porque essa frase e o peso que ela carrega, a gente esquece quem nós somos. Eu esqueci quem eu era, sabe? A Chayenne, sabe? A Chayenne mulher, a Chayenne que é mãe, a Chayenne que é esposa, que é filha, né? A Chayenne que é filha de um Deus poderoso, a Chayenne que tem promessas, tem muita coisa, sabe? Eu esqueci tudo isso. Por quê? Porque eu me apoiei nisso. Não tá tudo bem, não tá bem. E aí eu fui deixando isso passar 1, 2, 3 dias, e aí eu passei por tudo isso que eu falei com vocês. Mas, como eu também falei, nós somos filhos de um Deus, um Pai bom, que Ele enviou Jesus para nos dar vida, e vida em abundância. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu tô vivendo essa vida abundante. E assim, tenho uns longos meses, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, com a minha família, com meu esposo, com os meus filhos e com o Senhor principalmente. E é isso que eu desejo para você de todo o meu coração, que você fale: não tá tudo bem eu não estar bem. Declara isso aí pra você, vai pra frente do espelho e fala: não, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer e o que eu vou fazer. E isso aqui que eu tô fazendo com esses vídeos é um pouco disso, sabe? Pegar, né, os meus cacos, as minhas cicatrizes, tudo aquilo que eu já passei e poder transformar em flores, né, um caminho florido para que outras pessoas venham trilhando atrás de mim. Então eu declarei essas palavras sobre mim. E aí quando eu voltei, né, do Rio para cá, o Senhor, né, nos direcionou para uma igreja e assim, tem sido bênção, sabe? Então é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo ele tenha te ajudado. Se você conhece alguém que está passando por um momento assim, que você possa enviar, seja um canal de bênção na vida dessa pessoa, que você possa enviar esse vídeo para ela, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer ela enxergar que há saída para ela, sim, que ela vai, né, viver dias maravilhosos
na vida dela, na família dela, e eu acredito que, assim como eu, a vida dela também vai servir de testemunhos para poder levantar outras pessoas e viver os sonhos de Deus para a vida delas. Então, eu acho que é isso, né? Eu acredito que o recado que eu queria passar, eu consegui passar. E bom, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer demais. Pedir para você não esquecer de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, né? Declare a vida de Deus sobre essa pessoa, a libertação que só tem no Senhor. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, aquilo que eu posso melhorar. E se você tiver também a sugestão de algum tema para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo também. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário e te responder, tá bom? Os vídeos sobem toda sexta-feira ao meio-dia aqui no canal, né? Então, eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Então é isso, um beijo e tchau, tchau!